Vamos tentar elevar o nosso pensamento à altura da força, do amor, da sabedoria daqueles que pedimos ajuda. Não vamos esperar que eles desçam até a gente. Vamos tentar treinar, que a gente aprenda a subir. Esses dias o Dr. Risse, amigo espiritual da casa, falou que a gente precisa aprender a lidar com a energia, não só de pedir ajuda, mas de estar canalizando ajuda. Vamos fazer isso agora, para que quando chegue lá fora, no dia do tumulto, do desafio, das provas, a gente não entre em desespero, a gente consiga ter paz de espírito diante da tempestade. Então vamos elevando o pensamento, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos juntos e que a gente possa ter o aproveitamento da energia do trabalho, não só do que vai ser falado, mas do amor da espiritualidade que está aqui presente, trabalhando com cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje a gente vai falar no capítulo 11. Só um minuto. Capítulo 11, sexo. Esse capítulo vem falar um pouquinho sobre os conceitos ligados ao sexo e suas consequências no equilíbrio mental das pessoas. E começa quando o Calderaro convida o André Luiz
para acompanhá-lo a uma palestra, que é mais uma aula, sobre os distúrbios das sensações. E essa aula vai ser ministrada por um espírito, um instrutor muito experiente nesse assunto. Vai ser numa instituição espírita, um espiritual de estudos, e chegando lá eles encontram mais de 200 alunos espíritos que são interessados nessas lições e elucidações quanto aos equilíbrios, aos desequilíbrios da mente pelo sexo mal entendido. Então, esse assunto, sexo, vem trazendo a muitos espíritos encarnados e desencarnados também, desajustes mentais, sejam por processos de loucura ou processos mentais dos mais diversos. É um assunto ainda polêmico, pouco falado, e quando é falado é de uma maneira distorcida, e ainda existe um grande tabu sobre esse assunto. Muitos espíritos encarnados trazem de outras vidas dificuldades de transitar nos caminhos da sexualidade. Todos. A espiritualidade fala com veemência que todos nós trazemos. Lógico que uns de uma situação mais grave, mais crônica, e outros já em correção. Mas todos nós já participamos dos desvios da sexualidade em vários níveis. Já vamos conversar mais sobre isso. Eu quis ser boazinha. Quis deixar a gente de fora. E com isso vêm as dificuldades, né, de relacionamentos. Então, diante dessa constatação, o instrutor fala das transgressões da sexualidade, a falta de compreensão humana, trazendo como consequência os comportamentos inadequados, que por sua vez levam a processos perturbadores de adoecimento psíquico, ultrapassando muitas vezes a peste. Ele compara com a peste de Justiniano, que ocorreu no século VI depois de Cristo, e eliminou mais de 50 milhões de pessoas, tanto na Europa quanto na Ásia. E esse adoecimento psíquico acontece ainda hoje. A maioria dos que sofrem dessas angústias tem absoluto desconhecimento da doença que carrega dentro de si. Ao longo dos séculos... Eu só vou dar uns cortinhos rápidos. Vamos pensar sempre do espiritual para o material? Esse é o nosso trabalho, né? A espiritualidade, quando cita alguma peste que aconteceu na humanidade, como a peste bubônica, tantas pragas que dizimaram vidas e vidas, não está falando só de falta de higiene coletiva, não está falando da precariedade de vida na fome, na desigualdade. Está falando ali do impulso da energia sexual por base, que é dominação. Então, olha só, a gente já não está mais falando do sexo, o ato em si. A gente já está começando a questionar o impulso da energia sexual sobre nossas escolhas. Vamos voltar para essa transição. Toda vez que o espírito não consegue dominar esses impulsos, ele então quer obrigar, ele quer manipular. Por exemplo, uma pessoa que vive a impotência sexual. Observe o comportamento dela. Normalmente é uma pessoa tirânica, uma pessoa amarga, uma pessoa difícil. Entende? Então, aquilo que está em disfunção dentro da gente, ela vai trazer uma consequência que a gente dá o nome de sintoma. Sintoma não é só uma manifestação do corpo. Sintoma comportamental. E que às vezes eu não percebo que eu tenho. Então, eu quero só deixar uma pergunta aqui. Porque eles falam o seguinte, o mentor aqui, por que ele teve tanta força? Porque ele tem força moral. É uma pessoa que de fato quer se melhorar.
Então ele impõe uma energia que a gente confia. Não é fácil isso, hein? Muito bom. Aí ele fala o seguinte, que nós precisamos ter autoconhecimento. Cri, 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 né? O que é autoconhecimento? Porque é uma palavra extremamente divulgada, é um termo que a gente escuta aí de qualquer lugar. Qualquer podcast que você vê, a pessoa que está, né, agora falando sobre pensamento, sobre comportamento, ela fala autoconhecimento. Né? Tempo atrás era a reforma íntima da gente espírita. Eu tenho até dificuldade de usar esse termo. De tão jargão que ficou, sem a gente se envolver com o que realmente é. Então a gente se apropria de termos sem aprofundar o significado. Então, o que é autoconhecimento para você? Alguém quer? Como? Como? Um espelho como? Do outro? Mas como é que eu vou usar esse espelho? Porque, lembra Paulo de Tarso, no Coríntios, capítulo 13? Né? Hoje vejo um espelho, obscuramente. Então, às vezes, o que eu vejo ainda é obscuro. Eu ainda vejo uma forma não perfeita de quem eu sou. Eu ainda vejo uma projeção da imagem que eu acho que eu sou. Então, a gente vai fazer a Cris andar um pouquinho. Repete para a gente, por favor. Desculpa, Cris, mas obrigada. Obrigada. Não seria o que o Jung fala de olhar para dentro para a gente poder despertar, de a gente realmente ter essa coragem que você sempre fala no curso, coragem moral, de olhar para as nossas dores, os nossos traumas, mas também os nossos talentos que estão latentes, enfim, as sombras e tudo. Consegue dar um exemplo? Para você, por exemplo, o que seria esse olhar para dentro para você hoje? Um exemplo prático na vida. Para mim, é confrontar com as minhas próprias limitações. Quando eu percebo que aquele medo está me ou impedindo de fazer a travessia, porque eu estou muito com isso na mente, a travessia. Eu vejo quantas vezes eu projeto no outro as minhas próprias frustrações e acabo transferindo responsabilidades, introjetando culpas porque eu não quero agir, eu quero ficar estagnada. Então, eu percebo que eu julgo porque eu não quero atuar, então é mais fácil eu julgar. Era isso que você perguntou? O que é para mim? Posso só colocar um exemplo? Eu já passo o microfone para os dois. Então, eu estou numa empresa, eu trabalho numa empresa, eu, Yara, mulher, 51 anos, e uma boa ideia, e eu acho que eu tenho que subir de cargo. Mas o que acontece? Foi a menina loirinha, mais bonitinha que eu, mais novinha, que ganhou o cargo. O que eu falo? O que eu falo? Estou sendo injustiçada, não é isso? E eu fico pé da vida, desculpa a linguagem. Só que eu saio na rua, vem aquele menino que eu falo assim, esse neguinho folgado. Não falo assim ainda? Desculpa que eu estou provocando, né, gente? Então, eu fico chateada com o preconceito que eu sofro, mas eu não me dou conta do preconceito que eu professo. A questão é de não enxergar, não perceber o mal que está em mim. Eu percebo o mal que está no outro. O mal no outro é sempre muito grande, muito feio. Mas às vezes eu não vou assumir, porque não é bonito. Eu não assumo. Então, quando o meu ego não tolera, ele faz um julgamento, eu guardo. Aquilo vira um complexo. Eu guardo. E eu não percebo. Eu só vou perceber quando alguma coisa provoca. Deixa eu só voltar para... Eu já deixo, aí eu dou o microfone para você também. Yara, o que eu vejo quando a gente fala de conhecimento, autoconhecimento, é um conhecimento de nós mesmos. Eu posso fazer de forma, em uma comparação, ou a partir
de uma definição. Eu acredito, eu aprendi que é assim e tudo mais. Mas como nós estamos falando nesse tema de hoje, eu acho que o autoconhecimento é uma questão que eu vou usar até um exemplo que você deu. O sujeito que numa determinada idade, por algum motivo, ficou incapacitado sexualmente. Aquilo causou nele uma frustração e ele passa a ter um novo comportamento. Então eu acho que o autoconhecimento seria assim, ele parar, pensar como ele era antes e como ele está se comportando hoje. Então a partir dele próprio, ele vai poder fazer uma mudança consciente. Então ele vai dizer, ó, a partir da minha frustração eu estou tratando mal as pessoas, mas eu não era assim. Então eu estou fazendo uma avaliação comigo mesmo, independente daquilo que os outros se comportam ou dizem. Qual é o código moral, né? Falando sobre lei de amor e de trabalho? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem contigo. Essa é a lei moral que está por trás da mudança do meu comportamento. Então, moral não é seguir uma regra dogmática de uma religião, porque às vezes eu estou seguindo uma coisa que eu não entendo. Porque hoje a gente vive muita informação, mas não compreensão. Por isso que a gente vive dopamina curta, baixa qualidade, porque a gente não mantém. A gente não quer mais fazer um curso de faculdade que leva 4 anos, 5 anos, 6 anos. A gente quer um cursinho rápido e falar que eu já estou habilitada, porque no final de semana eu fiz uma imersão. Então, essa falta de compreensão em como eu reajo com as coisas, querendo sempre o fácil, está me deixando num pseudo-autoconhecimento. Uma falsa noção de si mesmo. Ainda Jung, quando você diz que é uma pseudo-visão que eu tenho de mim, é isso que o Jung quer dizer. Quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. Então, esse despertar é muito gradativo, porque eu tenho que ir olhando para mim, embora talvez eu esteja sonhando, porque eu não sei até onde eu sou bom e até onde eu sou mal. Até onde eu sou machista e até onde eu estou conseguindo deixar isso para trás. Até onde eu enxergo isso. Isso é sonhar, olhando para fora? Exatamente. A gente vive numa espécie de delírio, né? A gente não tem essa lucidez toda, a gente acha que tem. Mas a gente vive muito fora da realidade, porque a gente tem uma realidade muito egoísta, muito infantil. Então, diante da nossa infantilidade, até espiritual, não só aqui do dia a dia, a gente quer só as coisas do nosso jeito. E quando a gente força essa barra, a gente não tolera. Então, se eu não tenho tolerância, não tenho limiar de frustração, eu vou continuar sonhando, porque eu quero um mundo, ao meu ver, ideal. Mas eu não lido com o real que está acontecendo aqui. Então, eu não tenho uma relação com o outro verdadeiro. Quando eu falo assim, nossa, eu não casei com você, não é possível. Não é que o outro mudou, também mudou, graças a Deus, né? Mas é que eu não vi, eu não escutei, eu não vi, não prestei atenção. Então a gente vive num mundo muito egóico, né? Muito para dentro, no sentido errado. Então o que o Jung fala é da gente diminuir a projeção. O que eu projeto no outro não é porque eu sou capaz de roubar que eu não gosto de bandido. Muitas vezes aquilo ainda me gera incerteza, insegurança. Então não é o ato em si, a consequência imediata, é o efeito emocional que me traz. Tá certo? Não é porque eu não gosto de mentira, é porque eu sou mentirosa. Não é isso projeção, tá bom? Não gosto de mentira, posso até mentir, porque o ser humano mente, mas eu não gosto porque em algum momento, onde eu possa ter mentido em alguma situação, ou mentiram para mim, e as consequências da minha vida mudaram muito. Então a gente ainda sofre com consequências, não pelo ato em si. Isso também que é importante que o Jung falava. Não é o fenômeno, é o efeito do fenômeno. Por isso, eu posso levantar e te dar um tapa no rosto. E você pode falar assim, nossa, a Yara não está bem hoje, vou rezar por ela. Mas eu posso dar um tapa na Anice e ela falar, olha que danada, me pega a bengala e dá na minha cabeça. A resposta, desculpa, exemplo bobo, né? Mas a resposta diante das coisas é escolha. Agora veja, se eu sou uma pessoa só reprimida, tenho uma falsa aparência de boazinha, então tudo aquilo que me contestar vai me frustrar, eu não vou tolerar. E aí então eu estou sem o controle.
Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Bom, eu entendo assim, se eu estiver errado, você me corrige, tá? O autoconhecimento, para mim, não é só você se conhecer, mas você poder entender o que acontece no dia a dia com o seu próximo. E tem muita coisa dentro da gente que a gente fala que a gente é isso, a gente é aquilo. A gente gostaria de ser o que a gente vê no próximo. E a gente não consegue. Que entra muito na questão de perdão também. Ah, eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo. Então, eu entro na palavra de não só autoconhecimento, como a gente tem que ressignificar muita coisa. Então, observa que o teor da nossa conversa está sendo direcionada para como a gente reage com os fenômenos da nossa vida. Os acontecimentos, as perdas, os ganhos, as motivações, os sonhos. Como reagimos? O perdão é uma escolha. Só que o perdão é um processo. Não adianta eu falar assim, perdoei. Ah, que bonito. Intelectualizar um problema é fácil. Olha, isso é kármico, tá? Em outras vidas você matou 50, agora aguenta. Olha que fácil. Intelectualizei, dei uma justificativa. Espera aí, eu vou aguentar até quando? Porque eu acredito que a punição tem que ser vivida? Até quando eu vou aguentar? Agora, se eu entender o caminho de autocorreção, soltar o veneno, né? Aliviar a dor, aí sim eu entro no perdão. Porque eu não estou perdoando o outro. Eu estou perdoando a possibilidade em mim de fazer igual na vingança. Então é difícil isso. Não é tão simples. Então estudar, a gente pega um livro como esse, não é passar os olhos rapidamente, é mastigar as palavras. É refletir o que isso pesa na nossa vida. Né? Sexualidade, então vamos lá. Então, aumentando a pergunta, a Bia vai ter um faniquito. Aumentando a pergunta, qual é o nosso autoconhecimento sobre a vida sexual? Veja, sexual amplo, hein? Não é só o ato de copular, o ato de sentir atração, o ato de não sentir atração. Né? Como é esse autoconhecimento? Como anda a tua afetividade? Veja que a gente vive muita sombra coletiva. Né? Pode, não pode, é permitido, não é permitido. Né? Às vezes, situações, por exemplo, uma novela é capaz de escandalizar uma massa inteira. Né? Tópicos de uma novela. Tudo bem, faz parte, né, da nossa cultura. Né? Mas o que ela mexe com a gente? Então, observar como anda a nossa afetividade, porque o autoconhecimento, a base dele, é amor. É amor. Como ter um amor sem a compaixão? Aí pode ser desejo, não é? Você quer falar, Fátima? Não. Não, boa noite. A questão é assim, né, da nossa reforma, do autoconhecimento. Nós temos consciência, principalmente por conta dessa doutrina que é esclarecedora, que nós temos que fazer mudanças. E eu entendo assim, a nossa mudança, o querer fazer mudança, às vezes nós temos pressa demais e não fica bem resolvido. Então, quer dizer, eu olho para dentro de mim, eu falo, eu preciso mexer aqui e ali, só que eu tenho ânsia de mexer em tudo isso com muita rapidez e aí fica tudo mal resolvido, né? É como se a gente quisesse viver a vida com uma tela de um grande pintor, tudo desenhadinho perfeito, né? E aí você vê que a gente vai ter que ser feliz mesmo assim, mesmo com borrão, coisa errada, problema dentro de casa, né? Com as coisas do mundo. Gosto muito da passagem do Evangelho do capítulo 17, o homem no mundo. É sensacional essa lição, porque não está chamando a gente à santidade. Ele mesmo aqui, o mentor mesmo fala que a gente não vai evoluir assim rápido. O capítulo nos convida a isso, mas ele convida ao esforço. É fácil eu falar assim, eu sou fumante. Ah, não dá, essa vida eu não vou corrigir. Por quê? É difícil, né? Mas aí eu estou falando que eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir ou porque eu não quero?
É uma decisão? Então, eu não quero parar de fumar. Não é porque eu não posso. Né? Lógico que tem hábitos mais difíceis que outros. Mas existe também a ação. Então, quando a gente também desconsidera a nossa capacidade de força de escolher, a gente não se sente forte, a gente se sente narcisista, que é outra coisa, é desvio de personalidade. Mas não que a gente se sinta forte espiritualmente. Né? Aí entraria o amor e a compaixão por nós mesmos, né? Exatamente, chama indulgência. Né? Yara, nessa projeção do autoconhecimento, nós trazemos marcas de passado. Coloca pertinho para não. Muitas. Sim. Marcas de passado. Não pode acontecer a camuflagem? Sempre. Sempre, né? Cada um de nós usa uma armadura, uma máscara, lógico. Lógico. O próprio esquecimento de outras reencarnações já é uma camuflagem. Se eu lembro que aquele filhinho, bochechudinho, bonitinho, aqueles cabelinhos enroladinhos, foi meu algoz no passado, né? Eu já vou olhar com ele de vez em quando, vontade de dar uma esganadinha no pescoço. Eu volto. Nós temos defesas. O Freud falava sobre isso, mecanismos de defesa do ego. O que é o ego? O eu. Todo ser humano faz isso. Tem coisas que são muito difíceis. Negação não é uma coisa comum? Você levou um susto muito grande, alguém que se ama muito desencarnou de susto. Naquele momento parece que a pessoa continua trabalhando, continua fazendo as coisas dela, parece que não cai a ficha, não é assim? Então a gente tem um tempo de refazimento. Né? A progressão dessas energias, lógico que voltam. Você vai ver isso nas pessoas, nos outros, no comportamento, na sociedade. Né? E a gente tem muita reminiscência. Uma pessoa com síndrome do pânico, que ela tem medo de entrar em elevador. Em outras reencarnações não tinha elevador, não tinha essa tecnologia. Ela tem medo do quê? Lugares fechados, que ela não tem possibilidade de saída. Mas será que é só lugar físico? Ou ela pode ter também vivido uma dissociação em outras reencarnações, uma prisão onde ela enlouqueceu? Né? E aí ela associa a prisão mental. Então, todo lugar que não tem uma janela, não tem uma porta, não tem abertura rápido, ela entra numa ansiedade, uma falta de ar. Por exemplo, olha quanta coisa a gente tem para pensar. Né? São muitos mecanismos, muitas possibilidades. Então, sempre o passado, ele traz uma fumacinha. Ele exala aqueles gases pestilentos. Né? É igual o vulcão, quando ele vai entrar em erupção. Né? Ele começa a soltar aqueles gases. Né? Nós somos assim. A gente começa a soltar pensamentos delirantes, pensamentos de embuste. Né? E para conter, muitas vezes, a gente não faz a disciplina, a gente coloca uma máscara. Por exemplo, a superpoderosa, o superpoderoso, o muito bonzinho, a muito boazinha. Né? A gente coloca essas máscaras. O durão. Né? Eu não sofro. A pessoa está arrastando a perna cheia de dor. Não, eu não sofro. Desculpa, terceira hoje. Se fosse aquela brincadeira do Silvio Santos da bolinha, eu caía na água. É a luta pela sobrevivência, né? Mas não é a sobrevivência? Sim. Não. É a sobrevivência psíquica, né? Interna, exatamente. Obrigada, viu? Duas coisas. Aqui, então, quando a gente pensa em sexo, seria aquela pulsão criativa destrutiva. Ótimo. É isso? E aí, quando você fala sombra coletiva, a sombra coletiva, minhas duas dúvidas, ela estaria mais profundamente do que a nossa sombra pessoal, e se quando a gente vai reencarnar, a gente vem onde a gente está ressoando com aquela sombra coletiva? Não sei se deu para entender mesmo. Se a minha resposta não bater, é porque eu não entendi. Vamos ver. Se eu sou um espírito mais maduro, portanto, eu sou um pouco mais livre das energias da matéria e das influências do meio. Então, eu sou uma pessoa mais livre da biologia e do comportamento social. Correto?
Então eu tenho menos influência, sofro menos influência do inconsciente coletivo. Vamos chamar inconsciente coletivo, pegar um pouco de liberdade poética, a gente que lida com a espiritualidade, memórias coletivas. Por que é importante, para a gente entender o futuro, compreender o passado? Quem não entende o próprio passado, não é só o passado histórico, importante também, porque isso é inconsciente coletivo. A evolução histórica planetária e a nossa evolução pessoal. Aquele que já começa a dominar o próprio inconsciente, ele vai deixando de ser tão inconsciente, ele vai trazendo para a consciência, ele vai se harmonizando, vai se tornando uma pessoa mais pacífica. Não passiva, pacífica. E aí harmoniza. Então ele pode estar no céu e no inferno, ele é ele. Isso é aqui os mentores nos mostram. Né? Pessoas do bem que estão em lugares difíceis no umbral e mantêm o inconsciente individual ativo. Não entra no inconsciente coletivo que poderia assim, está vindo a multidão dos espíritos querendo assolar o lar fabiano de Cristo. Entraria em pânico, que vai ter sofrimento, entraria no pânico do inconsciente coletivo. A histeria, por exemplo. Né? Desculpa que eu estou misturando conteúdos e teorias. Então, o país que a gente está, mas a gente também vem por uma resgate vibração junto. Nessa sombra coletiva. Aqui no Brasil, esse jeitinho. O jeitinho brasileiro, a expertise, né? Dos dois lados. É um povo muito inteligente, com uma capacidade de se reinventar muito grande, né? Uma resiliência, mas uma expertise também para fazer bobagem. Né? A gente consegue dar um jeitinho. Eu posso ir lá, pego as garrafas de cerveja, tiro o rótulo, pego uma garrafa mais e vendo mais caro. Estava escutando a Ana Beatriz enquanto a Cris chega lá no outro bairro. Ana Beatriz, eu vou esquecer o sobrenome dela, psiquiatra. Ela falando que assim, ela jamais, de acordo com a consciência dela, estimularia, faria propaganda de jogo de algum tipo de jogo, de algo que viciasse. Olha que interessante. Olha que moralmente equilibrado que ela está falando. Por quê? Porque vício é obsessão. Quantas pessoas hoje estão viciadas em aplicativo de relacionamento? Quantas horas passam ali? De novo, a danada da pornografia. A pessoa senta lá em frente à telinha dela, começa a ver, nada demais. Aí ela esquece que por trás está violência sexual, tráfico de drogas, sequestro, né? Uma série de coisas. Aí, o que vai acontecer com essa dopamina ruim? Ela vai falar assim, é pouco. E esse é pouco vai dando uma licenciosidade para o mais grave. Olha a gravidade, gente. Então, eu quero ver aquela pornografia, agora eu quero uma pornografia mais picante. Mais picante. Mais picante. Enlouqueci. Então, essa necessidade nossa de desenvolver benefícios, tanto do corpo, tanto de substâncias químicas reguladoras do humor, da motivação, da busca, do interesse pela vida, quanto o domínio mental, precisam andar juntos. Né? Por isso que é saúde mental. E saúde mental tem a ver com higiene, não tem? Não é só tomar banho. O que a gente tem que limpar? Minhoca da cabeça, né? Memórias. Alguém ia falar? Sim, por favor. Então, até que ponto a parte cultural influencia nisso? Porque, por exemplo, essa semana eu fui procurar sobre o desejo, que semana passada aquilo veio na minha cabeça. E, por exemplo, no Oriente, principalmente em partes da Índia e do Nepal, o desejo ele é visto como realização, não como falta. Nós, ocidentais, vemos o desejo como falta. Mas vamos então entrar na cultura. Vamos pensar na cultura do Nepal? Não é uma cultura erótica igual ao Brasil. Quando a gente já fala desejo, qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça? Não é? Já é uma palavra condicionada a um teor. Eu posso ter desejo ao progresso, eu desejo ser um espírito de luz, eu desejo crescer. Não, o desejo já vem como algo que está aí num contexto mais pejorativo.
Então, entender isso. Para a nossa cultura, desejar é possuir algo ou alguém. A questão é se é moralmente adequado. Por exemplo, os homens. Se você é um homem saudável, né, na vida, se você não, passar uma mulher bonita e você não olhar, tem alguma coisa errada com você. Não é isso que a cultura acha? Entende? Então, nem sempre a cultura está certa. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo para também atualizar padrões culturais. Não é matar a cultura antiga. Nós temos coisas riquíssimas na nossa cultura, mas nós precisamos filtrar entre o que deve ser vivido e o que não deve mais, não cabe mais para a gente. Até eu fiquei pensando, por exemplo, aquela frase do Ricci, de mudar o sentido emocional de uma memória. Se a gente troca essa memória, essa palavra memória, por outras situações, eu acho que esse seria o processo de autoconhecimento. Sim. Se você seguir por essa linha de raciocínio que serve para você, sim. Se você achar que substituir a palavra memória por qualquer outra, mas que te dá uma conotação de leveza com a sua história, né? Seja um abandono, a morte de alguém, uma grande perda, não tem ninguém na Terra que não tenha dor. Não tem. Então, são dois não tens. Problema com a função sexual e a dor. Todos nós temos dor. Não só dores que foram, mas dores que ainda estão aqui com a gente. Estão vivas e a gente, às vezes, nem se dá conta. Então, como que eu lido com essas memórias? Eu vou trazê-las, como Emmanuel nos sugere, que a memória seja um caminho de aprendizado, onde me exercita saber o que convém e o que não convém viver, o que é lúcido e o que não é lúcido, ou eu vou deixar que essas memórias, porque assim, é muito mais fácil hoje, no tempo que a gente vive, falar assim, nossa, olha como eu sofro. Ser vítima. Né? Tem sempre um algoz. Na psicologia, batata. Não todas, nós temos mais de 55 abordagens tentando explicar a personalidade, a formação de personalidade, a construção. Mas normalmente vai falar assim, pai e mãe. Por quê? É jargão? Porque vai falar do início, vai falar como você interpretou a sua história. Não se os seus pais erraram ou não, simplesmente, porque são humanos. Mas como eu absorvi aquilo que eu vivi no núcleo? Porque a minha primeira instituição social é a família. Depois a escolinha e depois o meio. Então, como é que eu vou construindo isso? Então, você veja, coisas que a gente fala para as crianças, como elas absorvem. Sócrates, né? Eu sei o que eu falei, o que você escutou, não sei. Né? Então, veja que esse é o nosso lado filosófico da doutrina espírita. Que a gente não pega essa com a mão. Não dá para levar para o laboratório. Você vai ter que pensar. Então, a doutrina espírita, além de ser uma doutrina extremamente esclarecedora, ela consola. Consola a nossa dúvida. Ajuda a gente a sair da dúvida. Ela nos dá requisitos para que a gente possa ter respostas dentro do nosso coração, que talvez a gente não consiga explicar para ninguém, que não sirva para ninguém, mas que serve para a gente. Quem vai falar? Sim. Sobre o... Dá tempo? Dá tempo. Eu olhei para a Bi disfarçadamente, fingi que era relógio. Sobre o autoconhecimento ainda, eu particularmente acho muito difícil. Até tem um ditado de um sábio servo, né? O sábio era muito conhecido das pirâmides, então fazia as pirâmides, os servos iam lá fazer as pirâmides, e o servo pergunta para o sábio, nossa, mas é tão difícil fazer essas pirâmides e que é inacreditável. Tem alguma coisa mais difícil do que fazer essas pirâmides? Aí o sábio vira para o servo e fala assim, conhecer-te a ti mesmo. E nesse caminho, a gente acaba fazendo as escolhas das nossas vidas e acaba, às vezes, cometendo as falhas, grandes falhas, devido à falta do autoconhecimento. Na sua experiência, eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas na sua experiência, no seu conhecimento, quais seriam os bons exercícios para a gente praticar para o autoconhecimento? Também não acho nada fácil. E não me sinto no caminho já ideal. Né? Estamos tentando e tentando. Às vezes a gente vai fazer, nossa, acertei. Aí vai ver, dá um tropeção e enfia o pé na lama. Né? A questão é a seguinte, o primeiro passo,
como é que eu reajo? Se eu te fizer uma ofensa, é natural que você fique chateada. Mas aquilo te remoer por uma semana, um mês, o excesso do incômodo, entende? Então, como é que eu fico remoendo uma ideia por tanto tempo? Por que aquela pessoa me incomoda tanto tempo? Então, prestar atenção no autoconhecimento no ser humano que eu gostaria. Por exemplo, eu gostaria de ser uma pessoa mais pacífica. Eu sou uma pessoa muito brava. Então, como é que eu vou trabalhar essa pacificação? Vou tomar cuidado com minha impulsividade. Fácil? De jeito nenhum. Quando vê, já fiz. Vai ser milhares de vezes assim. Até que um dia eu vou fazer, não fiz. Então, não é porque a gente vai ter a lucidez de um caminho que ele já está percorrido. É o caminho do fácil que a Fátima falou. Não tem fácil, não tem rápido. Tá? Que a gente tenha a paciência de tentar 1000 vezes, 1 milhão de vezes, até que a hora que a gente vai conseguir acertar. Então, observa quais são os traços da sua personalidade que te coloca para baixo, que faz você ter algum tipo de queda moral. É o ciúmes? É a posse? É o sentimento de inferioridade? É o orgulho? É achar que é dona da verdade? Mentira? Né? É uma pessoa perturbadora, aquela pessoa que suga do outro o tempo todo, né? Quer que o outro resolva a sua vida. Presta atenção no comportamento, nos traços da sua personalidade que não são legais. Nossa, tudo isso para o primeiro, né? Mas eu acho que um segundo passo, que talvez seja até um pouco mais difícil, mais desgostoso, é aceitar a crítica. Toda crítica é verdadeira? Lógico que não. A gente acabou de falar que é projeção, né? Tem gente que a gente não conhece e fala, não gosta. Né? Quarta. Está difícil hoje. Mas tem aquela situação que a gente vai prestar atenção na crítica daquela pessoa e pode ter um fundo. Avalia. Engole o primeiro veneno do amargo, do jogado, né? E depois presta atenção se realmente a gente faz aquilo, se a gente age daquela forma. Porque a gente tem repetição. Observa, Patrícia, todos nós temos repetição. Tem casos que voltam. Quanto mais reza, mais assombração, né? Incrível como tem situações que voltam para a nossa vida. Por que será? Obra do acaso? Acaso não existe. Existe a força do inconsciente que joga o magnetismo e a gente atrai circunstâncias. Estudar. Os livros são portas psíquicas para a nossa saúde mental. Não é só ler e guardar informação. É o que eu faço com a informação. Como que eu uso. É rapidinho. Eu fico pensando, eu posso até fazer uma observação. Como hoje é dia do professor, a homenagem que a gente faz aos nossos professores é trazer uma maçã e deixá-los em silêncio. Como você não é uma professora comum, a gente não trouxe a maçã e o tempo todo estamos usando do seu conhecimento. Mas o que eu queria colocar é assim, como eu vejo essa questão, quanto de liberdade nós temos de lidar com o equilíbrio da sexualidade. Se vamos supor que nós, psicólogos, tivemos que estudar essa formação da personalidade, e nós vamos ver que aquele pai e aquela mãe, será que eles são a consequência do que vai acontecer com o comportamento do filho, ou se eles são portadores da espiritualidade para dar aquela primeira conduta para o filho. Então, a gente vê o menino, o filho que foi rejeitado, não construiu afetividade, com uma baixa produtividade, onde vai estar a relação dele da sexualidade? Hormonal, sem ser por afeto. Aquele que foi bem esperado, bem acolhido, foi investido na produtividade dele, ele vai viver numa condição da sexualidade do prazer ligado à afetividade. Então você vai ver, lá na frente, eles, de adolescente para adultos, uns vão viver no amor da família, no respeito da esposa, enfim,
A sexualidade está ligada ao prazer, mas está ligada inteiramente ao afeto. É muito mais. E o outro, que é o perverso, ele é consequência de tudo aquilo que ele não recebeu. Então eu fico sempre pensando, a proposta de cada um lidar com a sua com a dificuldade ou o entendimento da afetividade está mais no processo do preparo reencarnatório, onde o pai e a mãe tiveram que fazer o projeto reencarnatório, sendo isentos de qualquer culpa de como eles se comportaram nesta chegada. Eu sempre tenho esse conflito. Aí eu pego o finalzinho da sua fala, Celso, porque assim, olha quantos pais extremamente amorosos, disciplinados, com uma retidão, não perfeitos, mas que têm uma vida satisfatória. E, de repente, vem um fruto diferente. Um espírito que provavelmente foi feito um acordo de última hora, muitas vezes de última hora, para ver aquele filho. Aquele filho que não é a ovelha negra porque veio transformar a família em algo melhor, porque tem esse tipo de ovelha negra, né? Veio quebrar padrões. Mas ovelha negra porque ele desafia o afeto. Então não é porque ele não foi oferecido, não foi ofertado afeto por ele. Adoro as parábolas, tá? Porta larga e porta estreita. Quando você tem a família dentro de uma normalidade, você está dando para ela a opção entre o certo e o errado. E ela vai exercitar o livre-arbítrio. Então ela não pode dizer que ela errou porque não sabia. Ela foi oferecida com informações, amor, orientação. Quando o espírito já é mais endurecido, ele é endurecido ao afeto ainda. Então, mesmo que você fale do amor, parece que não entra. Entra o sensorial, aí vem o orgânico. Mas esse orgânico, como diz o mentor aqui, condicionada pela mente enferma do passado, que impregna o sistema endócrino. A mente, a pineal, no comando mental, impregna das imagens deletérias do passado, dos desejos, e muitas vezes da antena psíquica de comparsas, todo o sistema endócrino, e contamina as gônadas. A energia sexual ali fica extremamente impregnada de energia deletéria. Então ele passa a ser dominado pelos instintos, literalmente. Então não é somente a orientação dos pais. Então estamos falando dos pais que tentaram fazer o melhor. Agora vamos pensar dos pais que não tentaram nada. Que foram pais por uma obra do acaso. Uma junção de corpos. Porque a afetividade está longe. Muitas vezes casamento por interesses, ou uma noite fortuita, uma situação. Então esse espírito ele já nasce com uma prova. Ele já nasce fruto da indiferença. Entende? Olha o chamado. Ele é fruto do que ele mesmo é. Qual é o oposto do amor? Indiferença. Ele é fruto da indiferença que ele praticou. Só que ele vai ter que buscar. Vai ser uma instituição, vai ser uma família, vai ser a própria sociedade. Ele vai ter que buscar. Mas o que a gente acabou de falar? Nós justificamos e escolhemos ser vítimas. E aí eu deixo que a revolta entre. Mas não pelo hoje. Eu tenho uma dissociação. Vamos lembrar dissociação na visão espírita? Vai falar o seguinte, eu tenho uma inversão. Ao invés de eu lembrar que fui eu o algoz, eu vou falar que foi você, meu algoz. Eu projeto o meu crime em você. Eu projeto no outro. E aí eu passo a justificar toda a bandidagem. Eu projeto a justificar tudo de errado que eu falo, que eu faço. Então isso é um tipo já de dissociação. Isso é um tipo de loucura, né? Que tem graves comprometimentos. Então olha como é importante a educação moral. Agora, pensar nesses pais que deram tudo e o filho não aproveitou. O evangelho é lindo, né? Nenhum esforço fica perdido. A semente do bem está lá. A pessoa pode não ter percebido. Não tem quantos livros a gente lê e fala assim, nossa, não sei se eu lembro. Mas na sequência que eu precisar usar aquele conhecimento, ele vem. O benefício jamais se perde. Então, que a gente não desanime porque a pessoa parece quase um enjaulado. Tem pessoas que são tão embrutecidas, corpos lindos, né? Mas espíritos enegrecidos, que a gente não esmoreça nisso.
Não tem ninguém que não vai para a luz. Não tem. Todos nós fomos criados para a luz. Né? A questão... Não, é isso que eu quero chegar. Tá bom? Mas ele pode nascer sendo fruto de uma consequência de quem ele é, indiferente. Ele não é, ele está. Né? Não é uma condição fatal. Né? Não. Por favor. Ninguém se torna perverso porque não recebeu afeto. Sabe por quê? Isso eu também questionava muito. Tinha muita dúvida no meu coração. Só me sossegou a alma quando eu entendi o princípio do deutropismo. Lembra esse princípio? Todo filho de Deus foi criado à imagem e semelhança e que tem uma força voltada para Deus. Todos nós temos conexão com Deus. O que acontece é que a gente sufoca. E o Espírito se manifesta. Por isso, o tempo todo é escolha. Por isso, nos exercícios de autoconhecimento, devo ou não devo? Aquela vozinha interna chamada intuição, nem sempre é obsessor, não. Muitas vezes é um mentor, o ego, o self. Não é nem o espiritual, é o mentor da nossa integridade mental. Ele fala, não vai, Yara, de novo, menina. Mas que teimosa. Ele grita na orelha da gente. Eu vou deixar 5 minutinhos a Bianca falar. Ela ficou com dó de mim. Eu só vou falar um resuminho que nesse capítulo, então, o André Luiz está querendo, através das palavras do instrutor, explicar que todos nós possuímos forças criadoras, pois somos filhos de Deus, Criador de todas as coisas. Mesmo nos estágios mais primitivos do erro, do egoísmo, da indiferença, quando somos punidos pelos abusos cometidos, esses sofrimentos gerarão experiências para que o nosso poder criativo se manifeste. E essas forças nos darão meio para sair do sofrimento. Dessa maneira estaremos exercitando o divino em nós, degrau em degrau, até que possamos cada vez mais chegar num lugar superior, né, mental. Não que as experiências anteriores sejam ruins, mas após experimentarmos as sensações biológicas, chegamos a momentos de esgotamento e pode levar ao sofrimento, levar à solidão, levar à reflexão para que a força criadora que existe em cada um de nós encontre um novo caminho, buscando satisfação não só no campo carnal, mas também mental e espiritual. Muitas pessoas que dependem do sexo como vício também são acometidas pela solidão, pois não conseguem manter afetos e sentem mais falta de carinho do que do sexo propriamente. E isso é o que o instrutor vem falando. É preciso sublimar nossos sentimentos conforme vamos amadurecendo. E ainda estamos, cada um de nós, vivenciando ou experienciando, cada um a sua fase da vida. Alguns ainda muito no campo do instinto, outros já na região mais alta. Querem ter família, criar relações afetivas normais perante a sociedade, mas também tem os que acreditam que já venceram e que podem fazer mais. E, finalizando, o instrutor faz a gente entender que precisamos melhorar as nossas condutas para que possamos amplificar os sentimentos concordantes às leis morais, em tudo aquilo que vamos dizer, o que é certo, o que é errado, para que possamos visualizar a melhor maneira possível do que podemos modificar para sermos melhores. Acabei.
que na lei do afeto, o outro não seja um objeto, um degrau, um utensílio, né? Não seja um caminho para a nossa realização. Senão eu nunca vou me envolver com a pessoa, eu vou ter a pessoa. É um pouco psicopata, não é não? Essa indiferença da gente se conectar com o outro. E como é que eu percebo? Quando eu crio muita expectativa em cima de quem está do meu lado. Eu espero muito do outro. Vamos esperar menos. A chance da gente se surpreender por bem também é muito grande, né? Esperar demais é controle. E todo mundo que controla é porque não confia. Ai, dói, né? Não é que a gente não confia em Deus. A gente não confia na imagem nossa refletida no outro. Vamos encerrar. Vamos pedir a Deus, então, que a gente tenha paciência com o nosso processo de evolução, mas que a gente seja autêntico, verdadeiro, né? Que a gente faça tempos em tempos o balanço de como está indo na nossa vida. Não precisa ser a sua retrospectiva de final de ano, né? Mas que a gente faça um balanço de como estamos indo, o aproveitamento dessas experiências todas. Então, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, os apóstolos, os grandes pensadores, os nossos amigos que estão aqui nessa casa, nesse momento, os assistidos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, muito boa noite, muito obrigada a todos. Agora, por favor, como a gente já sabe, silêncio, quietude, entre em sintonia pela prece que nós vamos preparar para a desobsessão. Não é o estudo, o mais importante é o magnetismo da desobsessão. O estudo é o suporte para o trabalho.